Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à primeira semana do Plano de Estudo Doutorado PET Volume 5 e voltado para o terceiro ano do ensino médio, a gente vai começar falando sobre as teorias evolucionistas. Então, quando a gente pensa em teorias evolucionistas, a gente sempre tem os seus representantes, Eles queriam entender como que a natureza se dava, como os seres humanos, os seres vivos, eles apareciam, como era a espécie humana. Eles tentavam explicar a criação do universo e como que as espécies evoluíam. Tudo começou, a primeira teoria, vários achados, foram de Charles Darwin. Darwin acreditava, na sobrevivência das espécies que estava relacionada diretamente com a seleção natural. Então ele observou muito, fez muitas viagens observando as espécies. E, ele imaginava assim que uma orquídea, por exemplo, ele precisava de um inseto específico, que tivesse um aparelho bucal especializado para conseguir pegar o néctar, e polinizar aquela planta. Então ele fez muitas observações em relação a isso. E por isso ele foi um dos principais evolucionistas, Depois a gente teve o fixismo. O fixismo ele foi marcado no século XVIII e ele traria, essa teoria de que as espécies teriam surgido de quê? De maneira independente. E dessa maneira independente que as espécies iam aparecendo, ela ia permanecer sempre com as mesmas características, que elas não modificavam as características dela. E esse pensamento era de quem? De Linneu. Linneu que acreditava nesse fixismo, de que as espécies não mudariam, ia ficar da mesma forma. E o Linneu também, ele foi o pai, o que revolucionou a classificação dos seres vivos. Mas ele tinha essa teoria. E também, desde os meados do século XVIII, tinha essa hipótese de transformação das espécies. Então, o transformismo, que a gente chamava de transmutação das espécies, passou a ser definida por alguns cientistas para explicar a diversidade das espécies. E a existência dos fósseis de alguns organismos diferentes dos organismos atuais. Então, essa era a opinião, Por exemplo, o médico inglês Erasmus Darwin, que era o avô de Charles Darwin, ele acreditava que naquele momento ele era um dos defensores da evolução, que não apresentava nenhum modelo de como esse processo teria sido ocorrido. Então, já tinha estudos, ele tinha uma teoria, só que ele não sabia como que isso se dava, propriamente dito. Lamarck também foi um dos cientistas que contribuiu com as teorias evolucionistas. E o que era a tese dele? Ele acreditava que surgiu um mecanismo para explicar a transformação da espécie. E a tese de Lamarck era expressa em detalhes no livro dele, Filosofia Zoológica, publicado em 1809, que ele contrariava as ideias do fixismo. Então ele acreditava que as espécies não iam se manter fixas, elas iam mudar. E mudava como, Ele defendia que o quê? Que os organismos atuais surgiam de outros mais simples e teriam uma tendência de se transformar, gradativamente, em seres vivos mais complexos, Os seres mais simples, por sua vez, poderiam surgir por geração espontânea. E a sua evolução seria o quê? De acordo com o que o Lamarck acreditava, seguindo as necessidades internas dos organismos. Como o Lamarck ele foi que contribuiu muito com a sua teoria, ele acreditava que no seu trabalho ele trazia essa composição teórica muito ampla, sobre a progressão dos seres vivos. Então, o que aconteceu? Ele criou duas leis, que era a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, o que acontecia? No desenvolvimento e atrofia de órgãos pelo uso e desuso,
O uso era o quê? Era determinado pelas partes do corpo que faz com que ele se desenvolva. E o desuso fazia com que ele se atrofiava. Essa era a lei, né, do uso e desuso. Então, se ele utiliza determinado órgão, o que ele falou da girafa, então ele não tinha alimentos mais baixos para comer, o fato dela ter que ficar esticando o seu pescoço para poder pegar as folhas no topo das árvores fez com que ela utilizasse mais esse órgão. Então ele foi sendo o que? Mais utilizado e passou a ser modificado. E aquelas espécies que não utilizavam mais aquele órgão, aí o que acontecia? Se você não utilizava tanto aquele órgão, ele atrofiava e acabava até desaparecendo da espécie. Então era essa a teoria dele. E com esse uso e desuso, o que acontecia? Tinha a herança dos caracteres adquiridos. Então as características que os indivíduos iam adquirindo em sua vida eram passadas aos seus descendentes. Então, se não se preocupava em explicar como ocorria o processo de herança na época, né? Eles conheciam, não tinham conhecimentos genéticos, era bem rudimentar e era simplesmente se atentava, né, em dizer que o quê? A herança de caracteres era adquirida sem explicar como que ocorria essa herança. Então, era essa a base da lei da transmissão de características. Então, ele acreditava que ao você usar mais um órgão seu, uma parte do corpo, aquilo ia se desenvolvendo mais, e com esse desenvolvimento, ao longo que ele ia tendo seus descendentes, ia passando essa nova característica aos seus descendentes. E aquele órgão que não era utilizado, ele ia atrofiar, que era a base da lei do uso e desuso. Então aí o Pet, ele trouxe algumas questões, e a primeira questão é assim: leia o texto abaixo e responda. A caverna de Romênia abriga animais que vivem sem ar. Ela é formada por conjuntos de corredores extremamente estreitos. Em alguns deles não há oxigênio. Os pesquisadores disseram que as espécies encontradas são muito resistentes e sobrevivem em quantidades de ar fatais para outros seres vivos. Então aqui o texto, né, de O Globo, de 26 de 12 de 96, traziam que eles encontraram em algumas cavernas alguns animais que viviam em ambientes que não tinham oxigênio. Como isso era possível, né? Se afirmamos que essas espécies que viviam na caverna começassem a sofrer adaptações para conseguir sobreviver sobre as novas condições, estamos fazendo alusão a uma teoria evolutiva. Cite o nome dessa teoria e justifique a sua resposta. Como a gente viu, a gente tem 3 teorias. A teoria, né, de Darwin, da seleção natural, a teoria de Linneu, que era o fixismo, e a teoria de Lamarck, do uso e desuso. Então, se a gente analisar que essas espécies, né, de animais, elas se adaptaram a uma condição sem oxigênio, a teoria, né, evolutiva que mais se encaixa é a teoria de Lamarck, né, que ela fala, ela afirma que os seres vivos, eles sofrem modificações adaptativas, né, imposta, né, em função às alterações ambientais, independente do seu genótipo. Então, não tinha nada a ver numa questão genética. A condição que ele estava ia fazer essas adaptações, era o uso e desuso. Então, se não tinha oxigênio, ele ia se adaptar ao recurso que ele tinha, como aconteceu na teoria das girafas. Então, a teoria que mais se encaixa aqui nesse caso é a teoria de Lamarck, né? Essa lei do uso e desuso. Na questão 2, o hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nessa comunidade um sinal de beleza. Dessa forma, temos que as crianças, filhos dessas mulheres, já nasceriam com o pescoço maior, visto esta que é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? Só de analisar a gente já sabe, né? Então vamos ver as alternativas aqui. Letra A, teoria de Mendel.
Não. Teoria de Mendel. Mendel era um geneticista, né, o pai da genética, e ele foi praticamente o que traz o contrário dessa teoria, né, dos caracteres da questão da evolução a partir da genética. Então, não tem nada a ver. B, a teoria de Darwin também não. Por quê? Porque Darwin, ele trazia a questão da seleção natural. O ambiente ia selecionar as espécies. E aí, nesse caso, não era isso. Eles estavam fazendo o quê? A modificação do pescoço utilizando um equipamento ali, né? Era o uso do pescoço que ia sendo adaptado conforme o uso e desuso dele. C, teoria de Wallace. O Wallace, ele também foi um pesquisador, um cientista que começou a trabalhar e estudar também a seleção natural, então também não se encaixa. D, teoria de Matthews. Matthews, ele visava os seus estudos sobre o crescimento populacional, que também não tem nada a ver. E letra E, teoria de Lamarck. É a mais certa, né? Visando tudo que a gente falou. A Lamarck acreditava na lei do uso e desuso. Então, se as mulheres iam usar argolas para esticar o pescoço, e eles acreditavam que os seus filhos, né, com esse uso de argola, iam modificar e seus filhos iam ter essas características também, era a teoria de Lamarck. Então, a alternativa correta é a letra I. Aí, na questão 3 da Unicamp São Paulo adaptada, a evolução biológica é tema amplamente debatido e as teorias evolucionistas mais conhecidas são a de Lamarck e de Darwin, a que remete à tira de Calvin abaixo. Aí eu aqui na tradução dos quadrinhos. No quadro 1, uma das criaturas mais peculiares da natureza, a girafa, está singularmente adaptada a seu ambiente. No quadro 2, sua tremenda altura lhe permite mastigar os suculentos petiscos mais difíceis de alcançar. No quadro 3, o Calvin, biscoitos. Como a altura da girafa, lembrada pela tira do Calvin, foi utilizada para explicar a teoria de Lamarck. Então, o que acontece? Lembrando, né, da teoria de Lamarck. Na teoria de Lamarck, as circunstâncias e as necessidades, né, do meio fizeram com que a girafa desenvolvesse seu pescoço e o quê? E suas pernas, para ela ficar mais alta e poder alcançar o topo das árvores, se tornando o quê? Mais apta ao meio. Então, se a gente fosse pensar, né, na teoria de Darwin, mudaria tudo. Então, essa necessidade de procurar alimentos nos topos da árvore fez com que a girafa utilizasse mais o seu pescoço e frequentemente o aumentava. Então, é a lei do quê? Do uso e de desuso. Então, essa característica do pescoço comprido seria a transmissão aos seus descendentes, não? Então, seguiria sempre também segundo a lei do quê? Da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, essa tira dele, pegar lá o pau para tentar alcançar o pescoço, então ele está utilizando um meio para ele poder viver naquele ambiente. Então a gente vai ficando por aqui. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal, acompanhando as correções do plano de estudo tutorado, e até a próxima.